Bom, primeira conferência, 21 de agosto de 1919. Somente eu vou ler assim bem didaticamente, explicando coisa por coisa, porque isso é bem importante, tem bem fundamento. Que pena que a Ruth não voltou, porque ela mesmo que estava falando, né? Mas vamos lá. Somente poderemos fazer jus à nossa tarefa se não a considerarmos simplesmente intelectual e emotiva, mas ética e espiritual no sentido mais elevado. Portanto, os senhores professores, acharão compreensível que, ao começarmos hoje esse trabalho, procuremos, em primeiro lugar, refletir sobre a relação que desejamos, logo de início, estabelecer com os mundos espirituais através dessa nossa atividade. Então, quer dizer, tem essa conexão com o mundo espiritual em primeiro lugar, né, como uma coisa muito importante. Devemos ter consciência quanto a essa tarefa de não estarmos atuando simplesmente como pessoas que vivem aqui no plano físico. Tal maneira de se proporem tarefas tem tido nos últimos séculos uma propagação sempre crescente, tendo ocupado as pessoas de maneira quase exclusiva. O que resultou do ensino. Tá aí, né? Bom, vou voltar aqui. Voltou agora. Caí. O que resultou do ensino e da educação sob esta concepção de tarefas é justamente o que deve ser melhorado pela missão que estamos propondo. Reflitamos, pois, ao iniciar esta atividade preparatória, sobre a forma pela qual podemos estabelecer em seus detalhes a relação com aqueles poderes espirituais a cujo encargo e sob cujo mandato cada um de nós deverá, de certo modo, trabalhar. Peço-lhes, portanto, que compreendam estas palavras introdutórias como uma espécie de oração àqueles poderes que, imaginando, inspirando e intuindo, deverão estar em nossa retaguarda enquanto nos desincumbimos dessa tarefa. Eu tenho um amigo que dizia assim, muito legal. Ele falava assim, não podemos esquecer. Eu não estou compartilhando, né? Esqueci. Deixa eu compartilhar. Quando ele caiu, ele não voltou a compartilhar. Foi isso. Ele dizia assim, quando a gente está em sala de aula, para a gente não esquecer que ali em cima tem toda uma galera, ele fala assim, tem toda uma galera que está ali para nos ajudar, entendeu? Então, assim, a gente está, sabe, assim, os nossos anjos da guarda das crianças, está todo mundo ali nos ajudando, né? Então, essa retaguarda que ele fala aqui, né? Que compreendo essas palavras todas introdutórias como uma espécie de oração àqueles poderes que, imaginando, inspirando e intuindo, deverão estar em nossa retaguarda enquanto nos desincumbimos dessa tarefa. Deixa eu ver, tem uma nota aqui de rodapé. Sobre a imaginação, a inspiração e a introdução no sentido antroposófico, vê Rudolf Steiner, o conhecimento iniciático. Isso é um conceito que ele coloca nesse estudo da intuição, a inspiração, como é que é? A inspiração, a intuição, a imaginação, a inspiração e a intuição. São 3 âmbitos de desenvolvimento. Bom, meus queridos amigos, cumpre sentirmos a importância de nosso trabalho. Nós o conseguiremos se tivermos consciência da missão especial que caracteriza essa escola. Empenhemo-nos, pois, em realmente concretizar nossos pensamentos, dando-lhes uma forma que nos permita ter a consciência de que, com essa escola, algo de especial será realizado.
Para tal, a fundação dessa escola não deve ser considerada algo corriqueiro, mas um ato solene da ordem universal. Nesse sentido, quero inicialmente expressar os mais cordiais agradecimentos aos bons espíritos que inspiraram ao nosso querido Sr. Molt a boa ideia, propícia ao prosseguimento da evolução humana, de, nesse sentido e neste lugar, realizar o que se concretizou como a Escola Waldorf. Quero fazê-lo em nome do bom espírito que deve guiar a humanidade de uma situação de calamidade e sofrimento para um estado superior de desenvolvimento em ensino e educação. Eu vou explicar aqui, porque nem todos sabem, que o senhor Molt é que era o dono da fábrica de cigarros, Waldorf Astoria, que nessa fábrica de cigarros, após a guerra, quando ele fala, né, desse mundo, né, desse sofrimento e tudo mais, ele está se referindo, ó, na situação de calamidade e sofrimento, ele está se referindo ao pós-guerra. Era 1919, teve a guerra de 15, 16, 17, né? E, e o mundo estava, especialmente a Alemanha, né, estava virada de cabeça para baixo, né? Então ele começa a dar umas palestras e os funcionários e as funcionárias dessa fábrica assistem às palestras e com isso pedem para ele que crie uma escola dentro desses princípios que ele estava dando da palestra. E o senhor Molt, que é o dono da fábrica, resolve abrir essa escola. Ele pede para essa escola e passa então. Aí ele cria essa pedagogia Waldorf, enfim, né? E, mas você vê toda baseada, né? Tem toda uma relação espiritual, porque ele fala, ele agradece não ao senhor Molt, mas aos bons espíritos que inspiraram o senhor Molt, né? E depois ele fala que quero fazê-lo em nome do bom espírito que deve guiar a humanidade de uma situação de calamidade e sofrimento para um estado superior de desenvolvimento, ensino e educação. Então, é isso, o tempo todo ele está considerando que tem seres que estão aqui, que estão trabalhando, estão contribuindo junto, estão junto com a gente, né? Bom, sei que o Sr. Molt está cônscio do fato de hoje só dispormos de débeis forças para realizar essa tarefa. É assim que ele julga a situação. Mas justamente pelo fato de sentirmos com ele a grandeza da tarefa e o momento no qual esta se inicia como algo solene da ordem cósmica, é que ele poderá atuar com acertada energia em nosso meio. Deste ponto de vista, meus caros amigos, consideremos-nos a nós próprios como entidades humanas que o karma colocou no lugar a partir do qual se deve realizar não algo comum, mas algo capaz de suscitar em todos os participantes a sensação de encerrar em si um solene momento cósmico. Gente, eu vou parar por aqui, deu 9 horas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma colocação a fazer?